Boa noite, pessoal, direto do Café dos Deuses, mais um programa cotidiano. Na noite de hoje, nosso tema, os direitos humanos. Tem um convidado especial, Major da PM, Marco Hoffman. E na parte musical, grupo 3 em 1, trazendo um som de qualidade para vocês. Porque o programa cotidiano está no ar. Falando de direitos humanos. Quero trazer no quadro Dito e Feito de hoje, que vocês já estão conhecendo, estatísticas sobre esse tema. No ar o quadro Dito e Feito. Daí, talentosos, trago números expressivos para vocês. Vocês sabiam que no mundo de hoje ainda morrem 16 mil pessoas de fome pelo mundo durante um ano? Isso é uma criança a cada 5 segundos morrendo. Que mais de 1 bilhão de pessoas ainda não sabem ler dados do mundo. E que ainda são escravizadas. 27 milhões de pessoas por todo o mundo. É o dobro em relação à época da escravidão em 1800. Lembrem-se. Questionem, reflitam, sejam sensatos. Realmente, números chegam a ser assustadores. Mas hoje, tenho a presença, a honra, agradeço demais, meu amigo pessoal, Major da PM, Marco Hoffman, professor de Direitos Humanos, especialista na área, que é o nosso tema de hoje. Marco, muito obrigado pela presença, prazer te receber. Marcelo, é uma honra, um prazer aí estar no teu programa, e falar de direitos humanos é sempre um desafio. É um desafio, tem polêmica, né? Tem polêmica, é isso aí. Cara, traz pra gente um pouco, o pessoal lá de casa também, pra gente saber um pouquinho de onde surgiu a história dos direitos humanos. Esse é um início já bem complexo, né? Direitos humanos, ele surgiu ao longo da história, né? Ao longo da história da humanidade, ele sempre foi em busca de liberdades, sempre foi em busca de vários direitos que foram construídos ao longo da história do homem. Mas a questão específica da política dos direitos humanos tem um fato marcante na história do mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. A Segunda Guerra Mundial, ela trouxe números assustadores, né? Foram 60 milhões de pessoas mortas. 60 milhões de pessoas mortas. 6 milhões em campos de concentração. Então o mundo ficou horrorizado com tamanha barbárie. Eram combates, um combate global, né? Pessoas mortas, sendo torturadas, famílias sendo completamente fragilizadas, cidades e países destruídos. Então, com o final da guerra, o que aconteceu? As nações se uniram com um objetivo: vamos dar um basta nisso. E 148 países, ao final da Segunda Guerra, em 1945, se uniram e criaram as Nações Unidas, né, com o término da guerra. O Brasil, é importante citar da participação do Brasil. O Brasil foi o único país latino-americano a participar da Segunda Guerra, a realmente entrar em combate, né? Então, heroicamente, os pracinhas, com toda a dificuldade, participaram da guerra. E o Brasil, então, é um membro fundador da ONU. Né? Desde o início, desde a data fundadora. Exatamente, são 148 países que criaram. E qual foi o objetivo de se criar as Nações Unidas? Primeiro, o mundo abalado com a guerra, o primeiro objetivo foi segurança mundial. Criar uma estrutura com os países unidos para a segurança mundial. Segundo objetivo, uma cooperação econômica e cultural para que se reconstruísse
as cidades que foram destruídas. Sem dúvida. Né? E o terceiro foi criar um bloco, né, um bloco permanente, onde esse bloco permanente ele ia cuidar da segurança mundial. Foi composto por 5 países, né, 2 do bloco socialista, China e Rússia, e 3 capitalistas. Que na época ainda era a União Soviética, é isso não? Nessa época não? Não, foi a Rússia. Foi a Rússia mesmo? A Rússia mesmo. Entendi, perfeito. E os 3 capitalistas, que foram os protagonistas da guerra, né, liderados por Estados Unidos, França e Inglaterra. E o interessante é que esses 5 países, eles ainda hoje compõem o Conselho Permanente de Segurança da ONU e eles basicamente ditam as regras do mundo. Uhum. Né, são ditadas por eles. São 20 países, né, no Segurança da ONU, que são 5 fixos e alguns que rodam, não é isso? Exatamente. O país é um dos que mais, o Brasil é um dos que mais participou, sendo nesse participante volante, vamos dizer assim, né? Ele tem os 5 membros que são fixos, né? Que são natos, eles não mudam. Desde a Segunda Guerra eles continuam mesmo. Perfeito. E depois são 10 membros. Esses 10 membros eles cumprem mandatos de 2 anos. A cada 2 anos eles vão sendo modificados. É rotativo. Então são 15, não 20, como eu falei. São 15, ok. 15. E ele não tem poder de veto. Só tem poder de veto os 5. Os 5 países que você falou do bloco. Então, se for precisar uma intervenção bélica em algum país, esse conselho se reúne e traça as estratégias. Entendi, perfeito. Mas onde é que estão os direitos humanos nisso tudo? Com a criação da ONU, foi assinada, né, em 1945, a Carta que criou as Nações Unidas. Essa carta ela traz no seu texto a formação de uma comissão internacional de direitos humanos. E pela primeira vez na história surge a palavra direitos humanos. E essa comissão teve um objetivo bem específico: criar uma norma internacional, universal, até a universalidade é uma das principais características dos direitos humanos, uma norma universal de direitos fundamentais, que esses direitos fossem válidos para todos os países, independente da condição econômica, social, política daquele país. Bacana. E aí a comissão foi formada, né? Okay. Foi presidida pela Eleanor Roosevelt, americana. Porque a ONU é instituída em Nova York, não é isso? Em Nova York. Perfeito. É a sede das Nações Unidas em Nova York. Uhum. Então, o que aconteceu? Nessa comissão, ela se reuniu e realmente criar uma norma válida para todos os países é uma coisa bastante complexa. E aí, como é que foi formado? Em 1948, 3 anos mais tarde, em Paris, na França, foi apresentada ao mundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que é aqueles artigos que me falou que são os 30 artigos dessa declaração, né? Formada por 30 artigos, okay. Exatamente. E esses 30 artigos, eles tratam dos direitos fundamentais das pessoas. Os países da ONU se comprometeram a introduzir essa norma internacional para dentro da sua legislação. Ok. E aí o Brasil introduziu essa declaração, essas normas, dentro da sua Constituição Federal, que acaba trazendo uma segurança jurídica para que nenhum governante faça uma lei que vá contrária à Constituição. Um avanço, né? Claro. Um avanço. Pegando o gancho na história, quero trazer para o seu contexto policial também, além de professor de Direitos Humanos, você é major da PM. Qual é a correlação do policial, né, da operação, da tarefa policial com os direitos humanos? E quero só fazer aquela pergunta que às vezes o pessoal tá lá de casa. Quantas vezes a gente já ouviu esse clichê? Só para o assaltante tem direitos humanos? É claro que não. Vamos explicar um pouquinho mais isso para o pessoal de casa. Essa pergunta, dá para falar 2 dias, né? 2 dias, muito importante, né? E é importante esclarecer essas questões. Primeiro ponto, qual é a relação da atividade de polícia com os direitos humanos? Total. Por quê? Porque a atividade policial e os direitos humanos, eles se relacionam da seguinte forma. O policial, na sua atividade fim, ele vai ter que ter em mente alguns princípios de atuação. O primeiro deles, respeito à vida e à integridade física, basilares nos direitos fundamentais.
Vamos repetir esses dois pilares, que eu vou chamar um break rapidinho, nós vamos continuar nesse assunto. Fala de novo. 2 princípios básicos que você falou do policial. Para atuação... Pra atividade. Para atuação policial, Ok. o policial tem que ter em mente o quê? Respeito à vida e à integridade física das pessoas. Pessoal, o papo tá excelente. Respeito à vida e à integridade de novo. Física das pessoas. E a integridade física das pessoas. Eu vou fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o Major Marco Hoffman. Com vocês agora, o som do grupo 3 em 1. Já voltamos! Pintei de verde a grama em dia claro, de verde forte, faço vivo e raro, que seja grama brutal, se eu quero a cena ideal. Na luz do dia não passei a tinta, ilusão clara só com o sol se pinta. Que seja o dia real, se eu quero a cena ideal. Olhando a cena que eu me sinto vivo, deixando o tempo abrir o teu caminho. Pela grama verde, eu quero te ver passar. Pela grama verde, eu quero te ver passar. Pintei a grama pro teu passo. Muito bem, estamos falando de direitos humanos. Ao fim do primeiro bloco, estamos correlacionando a atividade policial com os direitos humanos. Major Marco Hoffman, os pilares da atividade policial e esse correlacionamento, por favor, para o pessoal lá de casa. O policial, quando atua na atividade fim, ele sai com o princípio de preservar a vida e a integridade física das pessoas. Além disso, o limitador da atuação é a lei, é aplicar a norma, aplicar a lei. Então ele não pode fugir do que está escrito na lei, não pode cometer excessos nem omissões. Ele tem que aplicar o que determina a lei. Perfeito. E o terceiro é a aplicação correta da técnica. E sobre essa relação da atividade policial com os direitos humanos, é muito importante citar que as academias de polícia do Brasil, todas as academias, todos os cursos de formação de policiais, seja da Polícia Federal, Polícia Civil ou da Polícia Militar, eles têm no seu currículo a disciplina de Direitos Humanos. Você me falou, foi desde 1998, se eu não estou me enganando, foi obrigado a colocar isso nos seus regimentos, é isso ou estou enganado? Não, exatamente. Exatamente, né? Em 1998, nos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Ministério da Justiça, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, eles começaram a treinar os policiais na área de direitos humanos. E a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela determinou a inclusão dessa matriz curricular
nos cursos de formação dos policiais. E de todas as polícias, como você acabou de explicar. De todas as polícias. Perfeito. Então, hoje, o policial, ele sai formado da academia, ele sai pronto para trabalhar na rua, com uma formação em direitos humanos. Isso foi um grande avanço, né? E nós estamos colhendo bons frutos nesse entendimento dos policiais nessa área específica dos direitos humanos. Um grande ponto, assim, que eu acho que é importante a gente falar aqui, é que os direitos humanos eles são formados basicamente pelos direitos fundamentais. E ao Estado cabe proteger e garantir esses direitos. Quando o Estado não consegue garantir esses direitos, não consegue proteger os direitos, ele acaba se tornando o maior violador dos direitos humanos. Ok. Isso acontece também com o policial. Uhum. Quando um policial, por exemplo, ele prende alguém e tortura o criminoso, Ok. o ato de torturar, além de configurar um crime grave, ele configura também uma violação aos direitos humanos. E por quê? Porque ele não está preservando a integridade física, ele não está aplicando a lei. Tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos como a Constituição Federal, ela traz o que a gente chama de proibição absoluta. Uhum. Que ele traz a seguinte redação: ninguém, artigo 5º, tanto da Declaração como da Constituição Federal, ninguém será torturado. Quando ele coloca o ninguém, é uma proibição absoluta. Okay. Ele não abre exceção. Mas nem o caso de um traficante, alguém que cometeu um crime muito bárbaro, eu posso torturar? Ninguém. Perfeito. Não há exceção. Mas quando um agente do Estado ele viola, ele comete esse excesso, o Estado responde pela violação dos direitos humanos, o agente responde administrativamente pela falta disciplinar e criminalmente pelo crime de tortura. Eu acho perfeito e importante a gente falar. A gente perguntou antes, né? Eu tô aqui em casa, mas direitos humanos é só pro criminoso. Óbvio que não. E óbvio que o que a gente está falando dos direitos humanos não se restringe à atividade policial e a polícia, a violência. A gente falou em off aqui sobre a educação. Por exemplo, ainda falta alfabetizar 3,5 milhões de pessoas no Brasil. Isso é uma violação dos direitos humanos, certo? Nós temos pessoas analfabetas, analfabeto funcional. Eu acho isso tão estranho, tão fraco. Essa violação, nós falamos em off também, todos os dias, seja no Brasil ou seja no mundo, se viola o direito humano. Concorda comigo? Ele funciona assim. Nós temos várias características dos direitos humanos, né, que eles são diferentes dos outros direitos. E duas delas, né, que vale a pena citar. O primeiro é que eles são direitos universais, ou seja, são válidos em todos os países, não há fronteira para os direitos humanos. E a segunda característica, aí, respondendo a sua pergunta, Marcelo, é a questão da efetivação dos direitos. Então, todos os países, eles buscam efetivar esses direitos. Eles são... o governo ele produz vários programas, ele faz vários programas sociais, tem o ProUni, a própria Polícia Militar tem programas como o ProERD, como o Guarda Ambiental Mirim, que são programas que resgatam as questões dos direitos humanos. Perfeito. Mas você tornar todos aqueles direitos, aquele rol de direitos que estão na Constituição, efetivos e práticos, isso vai levar muito tempo. Alguns países, como Suíça, Finlândia, Dinamarca, são países muito mais avançados nessas questões de direitos humanos. No Brasil, segundo a ONU, os dois maiores obstáculos para a efetivação dos direitos humanos são a corrupção, né, que hoje está tão em evidência na mídia, nosso país, né? A corrupção, e a segunda, a desigualdade social. Você tem uma desigualdade social no Brasil ainda muito grande. É lógico que os programas dos governos, ele vem diminuindo isso, vem trazendo reflexos positivos, mas, né, vai levar ainda um tempo para você conquistar isso. Nós temos quando eu certa vez estava dando aula, e aí um aluno falou assim, eu gostaria que acabasse os direitos humanos. E aí eu
eu coloquei para ele alguns dos direitos humanos. Direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer, direito à propriedade, direito a ter uma família, direito à opinião, à expressão, à liberdade de ir e vir. Isso tudo são normas de direitos humanos. Claro. Se você acabar com os direitos humanos, você praticamente acabaria com a vida em sociedade. Claro. E se a gente pegar da sociedade 200 anos atrás para hoje, uma evolução absurda, né? E a gente às vezes esquece disso. Como você está falando. É uma evolução, né? O direito humano, ou seja, os direitos humanos, é uma evolução. Foi uma grande evolução. Claro. Sem dúvida nenhuma. Agora, é claro que existe um papel, né, em muitos programas sensacionalistas que acabam desvirtuando um pouco essa questão dos direitos humanos. O que parece ali que a questão dos direitos humanos é para defender um criminoso. Exato. Quando ela é uma questão muito mais ampla. Muitíssimo mais ampla, como você me explicou. Muito mais complexa. Muito bem. Major Marco Hoffman, cara, eu só tenho a agradecer demais sua presença. O assunto ele é muito vasto. Queria contar com a sua presença mais uma vez no programa. A gente traz outros assuntos nessa área, porque eu acho que para o pessoal lá de casa enriquece demais. Muito obrigado, viu? Eu quero te dar 2 presentinhos antes de tu, para não... nosso patrocinador, Santa Adega Vinhos Finos, que descomplica o vinho para você. Te presenteia com um vinho fino, cara, muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Imagina. Né? É um prazer aqui poder falar de direitos humanos e estar no teu programa, realmente é uma honra. Eu que agradeço, muito obrigado. E mais um presente, livro Voando com uma Águia, do professor Gretz, que é um apoiador, um mentor das minhas palestras, dos meus negócios, do meu programa. Agradeço demais, como sempre. Presenteando, aproveite, que é um livro de muita qualidade, dando as qualidades da águia. Marco, muito obrigado mesmo. Obrigado, Marcelo, e sucesso para nós. Vamos fechar nosso bloco com música de qualidade com o grupo 3 em 1. Já voltamos. Linda, te sinto mais bela, te fico na espera, me sinto tão só mal. O tempo que passa em dor maior, bem maior. Linda, no que se apresenta, o triste se ausenta, fez-se a alegria, corra e olha o céu, que o sol vem trazer bom dia. Corra e olha o céu, que o sol vem trazer bom dia. No que se apresenta, o triste se ausenta, fez-se a alegria, corra e olhe o céu, que o sol vem trazer bom. Voltando pro último bloco, grupo 3 em 1, que vocês já puderam curtir nas
transições dos nossos blocos. Rapaziada, muito obrigado. Prazer em receber todos vocês. Obrigado pelo som, que tá muito maneiro. Obrigado a você, Marcelo. Tony, vamos falar... O que é isso? Valeu. Muito obrigado. É um prazer receber músicos de qualidade daqui, levantando o nome e o som da música brasileira, fazendo MPB e uma raiz de samba aí. Fala um pouquinho do trabalho de vocês, telefone de contato. Fica à vontade. Nosso trabalho se baseia na música brasileira, na clássica música brasileira, os compositores mais consagrados da nossa arte musical. E o trabalho aproveita as vertentes da música brasileira, a diversidade de ritmos, de melodias, com uma base no ritmo mais tradicional, que é o samba. A partir do samba a gente procura também trabalhar com outros ritmos e dentro dessa linha clássica. Não, muito MPB. legal. E com esse trompete aí tá show de bola, hein? Tá muito legal, muito bacana. Vamos deixar o telefone de contato. Certo. Pessoal, no seu evento, Grupo 3 em 1, música da melhor qualidade, programa cotidiano, recomenda. Deixa o telefone de contato, pessoal. Telefone de contato 9963-8715, e-mail tony-dias@hotmail.com. E a gente está tocando aí na noite, nos lugares, nos bares, os melhores bares aí de Florianópolis, e também eventos, bastante a gente tem feito. Bacana, assim, é isso aí. Tá legal. E que sejam mais. O que depender da sorte do programa cotidiano, a gente está dando sorte, hein? Os músicos estão bombando. Beleza. Pessoal, nós vamos encerrar o nosso programa de hoje com música de muita qualidade para vocês, uma música autoral do Grupo 3 em 1. Queria deixar um pensamento de encerramento, como a gente sempre faz, para que a gente reflita um pouquinho. Tu estás hoje onde os pensamentos te trouxeram, e estarás amanhã onde esses pensamentos te levarem. Pensem nisso, talentosos, porque esse é o nosso cotidiano, com música de qualidade. Até a semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Santo Antônio de Lisboa, quero ali cantar Nossa Senhora das necessidades de lar. Andando encontro tanta gente pelas vielas antigas, caminho repetindo os passos do imperador. Na escadaria da igreja, cantoria na calçada, aquela moça fingindo que nunca me vê. Na escadaria da igreja, cantoria na calçada, aquela moça fingindo que nunca me vê. Meu Santo Antônio, vem, me leva pra ver todo mundo essa noite cantar. Meu Santo Antônio, vem, me leva pra ver todo mundo essa noite cantar. Pra ver todo mundo essa noite cantar. Pra ver todo mundo essa noite cantar.